O descontentamento não é direcionado apenas ao consumo de coisas, mas à percepção que cada pessoa tem de si. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Vamos apresentar esse texto que a gente está chamando de Descontentamento, do Renato de Faria. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. O descontentamento atravessa a condição humana. Se fosse o contrário, não teríamos decidido pelo bipedalismo, pela visão frontal e pelo desenvolvimento de um certo tipo de consciência, uma espécie de software que vem sem manual de instrução. Por condições variadas, desde a inadequação à natureza, passando pelas escolhas e pela aleatoriedade da adaptação natural, a insatisfação diante do sofrimento ou da oportunidade de sossego nos garantiu a constituição como seres humanos. Não é possível pensar um sujeito plenamente contente, unificado e realizado por completo. A falta é aquilo que nos constitui. Por ela buscamos, com ela lutamos e dela vivemos. Sossego mesmo, satisfação completa, só quando estivermos comendo capim pela raiz, se é que me entende. Enquanto houver vida, haverá busca. E enquanto houver busca, haverá uma trajetória movida por aquilo que nos falta. A grande questão é, quando foi que o descontentamento deixou de ser uma coisinha íntima e filosófica? Daquelas que você resolve num caminhado ouvindo Caetano, para virar um modelo de negócio. A falta antes poética virou defeito de fabricação. Agora ela precisa ser corrigida, expurgada, tratada como se fosse uma verruga na alma. Surgiu então o descontentamento fake, o kit de infelicidade premium, capaz de nos afastar da vida original, daquela que se vive entre tropeços, vinho com os amigos e domingos de tédio. Marx entendeu isso muito bem quando propôs a ideia de fetiche da mercadoria. Para ele, os objetos têm um valor de uso, tipo uma cadeira serve para sentar, um pão serve para comer e um celular serve para ignorar pessoas ao seu redor. Mas existe outro valor, o de troca, que transforma um tênis comum em um Air Jordan, edição limitada autografado pelo espírito de Michael Jordan. O fetiche é esse encantamento brega, um feitiço que faz a gente achar que a felicidade está na sacola da loja, quando na verdade está no fundo da garrafa de vinho, ou nem lá. Enfeitiçados, abrimos mão da consciência, inclusive da consciência da nossa própria enfeitiçabilidade. Nessa lógica, passamos a ser objetos das coisas que adquirimos e, nesse momento, nos transformamos também em produtos, a matéria-prima mais barata do capitalismo. Essa inversão não é apenas conceitual, é fundamental para nos orientar diante do mundo. A dignidade humana passa a ser coisificada por essas entidades transcendentes e supostamente divinas, capaz de nos transformar em seres superiores, diferentes daquilo que somos e pensamos. A lógica produtiva do capitalismo entendeu isso muito bem. Aí está uma grande diferença. Os capitalistas tiveram tempo de ler Marx e entender o sistema. Os trabalhadores não puderam se dedicar a esse luxo. Enquanto alguns viviam como se não precisassem do trabalho, a maior parte da sociedade trabalha porque precisa viver. É por esse motivo que o capitalismo tardio não pode ser visto apenas como um modo de produção, mas como uma forma de viver, uma organização social, uma espécie de religião sem santos, mas com líderes empresariais, seus e coaches. Mais do que produzir objetos, ele foi responsável por produzir uma sociedade de mercado, espaço no qual tudo se troca, se vende, se compra, funcionando pela lógica da objetificação. Não há vida, apenas mercadorias. Não há corpos, mas organismos a serem colonizados por terapias breves via aplicativo, medicação e reabilitações normatizadoras para garantir o bom funcionamento não do sujeito, é lógico, mas do sistema produtivo. A sociedade de mercado atingiu um novo patamar, como gostamos de dizer no futebol. Agora, o descontentamento não é direcionado apenas ao consumo de coisas, mas à percepção que cada pessoa tem de si. Ou seja, não é mais sobre o que você tem, mas quem você é. Viver descontente se tornou uma estrutura que sustenta a lógica de sujeitos desterrados de sua própria subjetividade, expropriados de seus próprios desejos e exilados com medicamentos e alta tecnologia da condição humana. Uma sociedade de zumbis que vivem como se estivessem mortos. Não se trata de um feitiço consigo, o que seria inclusive uma coisa boa, mas um feitiço de si, um ideal de eu completamente irrealizável. É comum a ideia de uma melhor versão de si mesmo, ser encarada como uma transcendência, mas trata-se apenas de mais uma falácia dominadora,
feita para enquadrar qualquer pessoa na necessidade constante de se adequar à lógica na qual ela não se sinta divergente. E por muitas vezes a divergência é apenas uma revolta que marca a forma de ser no mundo, pedindo passagem e respeito. Quem atualiza é aplicativo. É preciso guardar resiliência para a esponja de lava-louça, que tem a obrigação de voltar ao seu estágio inicial para ser bem utilizada novamente. O descontentamento constante em relação a si mesmo tornou-se a nova estratégia de mercado. Vender novos produtos perguntando qual é a sua dor. Depois disso, te vendem um curso online, uma cápsula, um plano de assinatura com nome em inglês e um avatar 3D que sorri por você. A insatisfação virou commodity. A insatisfação consigo, parte constituinte da vida, é lógico. Agora se tornou condição inequívoca do próprio sistema, que constrói imagens irreais de um eu perfeito que todos devem alcançar. Se a ideia de eu perfeito é ilusória, a busca por ele se transforma em um suplício constante, no qual o único desejo é se adequar e não viver a uma realidade que exige seres prontos para serem consumidos, canibais de nós mesmos. Nos devoramos à revelia de corporações e algoritmos, que se constituem na grande escravidão da vida moderna. Mas, como diz a música que junta a poesia e a filosofia, talvez ainda seja um respiro diante de um mundo morto, podemos cantar. Se eles querem meu sangue, verão meu sangue só no fim. Se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto. Só assim. E aí, pessoal, o que é que acharam desse texto? É um texto da modernidade com bastante profundidade, embora ele seja rápido, né? Que faz a gente pensar. Eu, pelo menos, fiquei pensando bastante em algumas coisas do texto para a minha vida, né? Sei lá, o que a gente está entendendo por essa constituição como seres humanos, né? Essa insatisfação diante do sofrimento ou da oportunidade de sossego, né? É uma insatisfação permanente, né? A gente não tem mais sossego para nada, né? Será que não é possível pensar num sujeito plenamente contente? A falta é aquilo que nos constitui, né? Enquanto houver vida, haverá busca. Só que isso não pode ser usurpado, né, e utilizado contra nós, né? Tem que ser a nosso favor, né? O descontentamento virou um defeito de fabricação. E muitas vezes a gente busca essa felicidade, como diz o texto, na sacola da loja, né? Que é tão efêmera, né? A gente mal sair da loja, a tristeza já bate de novo, né? Passamos a ser objetos das coisas que adquirimos. E aí o texto fala que a gente acaba se transformando também em produtos, né? E o pior é que nós, como produtos, somos a matéria-prima mais barata do capitalismo. E aí tem uma espécie de capitalismo tardio, que é uma forma de viver numa organização social, uma espécie de religião sem santos, né? Com líderes empresariais, céus e coach. Achei isso bem interessante, porque é a realidade que a gente tem visto no dia a dia, né? E aí temos uma sociedade de mercado. É o espaço no qual tudo se troca, tudo se vende, tudo se compra. E esse descontentamento hoje não está direcionado apenas a consumo de coisas, né? Mas é uma percepção da gente mesmo, né? Percepção de que nós estamos descontentes, né? Não é mais sobre o que você tem, mas quem você é. Então, o texto fala aí da sociedade de zumbis, né? Que vivem como se já estivessem mortos. Que coisa profunda e pesada, hein? Ele fala também que a questão da divergência, né, é apenas uma forma de revolta em relação ao ser no mundo, né? Existe uma insatisfação com nós mesmos que se tornou condição do próprio sistema, que constrói imagens irreais do nosso eu. A busca por esse eu perfeito se transforma em um suplício constante, né? É uma realidade que exige seres sempre prontos para o consumismo, né? Somos canibais de nós mesmos, né? É a escravidão da vida moderna. Achei essa expressão marcante do texto, né? Nos devoramos à revelia de corporações e dos algoritmos, né? Então, deixe aí para a reflexão de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Se inscreva no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu. Obrigado.